Custo de vida para 2 pessoas aqui em Curitiba nesse ano de 2025. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, porém, como já citado no vídeo passado, eu falei que os meus filhos foram passar uma temporada lá com os avós. Então, atualmente tá só eu e meu marido aqui em casa. E eu achei interessante trazer esse vídeo, porque tem, assim como vem muitas famílias morar aqui em Curitiba, também tem pessoas que vêm só em casal, que são só 2 pessoas, então é interessante trazer um novo custo de vida atualizado. Mas antes de começarmos a falar de valores, eu quero saber a opinião de vocês, porque no vídeo passado eu gravei sem auxílio de um microfone e agora eu tô fazendo um teste com esse e eu gostaria muito da opinião de vocês, porque eu senti uma melhora, mas eu quero saber a opinião de vocês, que é vocês que estão vendo e ouvindo. Então deixa aí o que vocês acharam, se teve uma diferença ou se ficou a mesma coisa. Quando a gente pensa em mudar para um outro estado, o custo de vida é um fator muito importante a ser levado em consideração no nosso planejamento, que foi basicamente algo que a gente fez antes de mudar para cá. Ver questão de aluguel, preço de energia, gás, luz, internet, são coisas que você vai consumir e serão gastos que você vai ter que pagar ao final do mês. Então, você saber desses valores é bom até para você fazer uma comparação com a cidade que você mora atualmente. Para quem está pensando em vir, por exemplo, com família, é interessante que essa pessoa alugue uma casa, e principalmente uma casa espaçosa, se for com 2 filhos, por exemplo. Quando se vem em casal, às vezes a pessoa consegue morar até em quarto, onde tem pensionatos que aluga somente o quarto para a pessoa morar. E, geralmente eles fazem isso com estudantes, mas quando se vem casal, eles também alugam para essas pessoas. O primeiro valor para você levar em consideração é o aluguel. Aqui eu estou pagando R$1.000 em uma casa de 3 quartos. Não são quartos tão espaçosos, mas é uma casa para o preço, eu acho bom. Eu moro aqui no bairro Uberaba, o que para algumas pessoas não é um bairro bom, mas que para mim é suave. O segundo é o gasto com energia. Atualmente eu estou pagando R$0 de energia, porque eu me cadastrei no programa do Baixa Renda, que você acaba pagando 0, que nem eu, ou um valor ali, que dependendo do teu consumo vai ter um desconto. Mas esse valor de 0 é bem relativo, porque vai depender muito do teu consumo. Mas se eu não tivesse nesse baixa renda, eu iria pagar em média 90 a 130 reais, sem baixa renda. Próximo gasto é com a conta de água. Atualmente, para 2 pessoas, estamos pagando 100 reais. Mas, quando a minha cunhada estava aqui e os meus filhos estavam de férias, a nossa conta estava por volta de 200 reais. Então, vocês já podem perceber a diferença de valor quando se é 2 pessoas e quando se trata o consumo de uma família. A gente está pagando 100 reais, porém a gente poderia estar pagando bem menos, porque o mesmo desconto que eu tenho na energia, eu poderia estar tendo na conta de água. Mas a proprietária da casa, ela não permitiu que eu fizesse isso. Ela simplesmente só liberou para que eu colocasse meu nome, passasse a conta de energia para o meu nome, e assim me possibilitava esse desconto. E na conta de água ela não permitiu, e eu não sei por quê, porque isso é algo muito comum quando você aluga casa, faz contrato e você quer passar para o seu nome. E, inclusive, é até uma garantia para a pessoa que vai alugar o imóvel, de que ela não vai ter o nome dela sujo. Porque, por exemplo, como a água não está no meu nome, se eu quiser deixar de pagar e sair daqui, vai ficar a conta pendente no CPF dela. Ela vai se sujar por isso. Então, não sei por quê,
ela não permitiu que eu passasse. Porque se eu tivesse conseguido baixa renda para água, eu estaria pagando ali uns R$ 20. Não lembro se na conta de água vem zerado, mas eu lembro que eu pagava R$ 20, R$ 30 o meu consumo por conta do baixa renda. Mas não foi possível, então eu pago esse valor de 100. Se você tem direito, eu super aconselho você ir atrás, porque eu lembro que no meu trabalho havia pessoas que não sabiam desse benefício, que elas tinham direito, mas elas não sabiam, ou não quiseram ir atrás, simplesmente. Só para vocês terem uma noção, a pessoa que paga R$ 100 de água, no final do ano, ela vai desembolsar R$ 1.200 só com o consumo de água. E uma pessoa que tendo baixa renda na sua conta de água, pagando o valor de R$ 20 ao mês, no final do ano ela vai ter desembolsado apenas R$ 240. Então é uma diferença muito grande que você tem aí no final do ano, que para vocês R$ 1.000 não faz diferença, para mim faz. Então, por isso que eu fazia questão de ter baixa renda na água também. Próximo gasto é com o mercado, lembrando que esse valor varia muito de pessoa para pessoa, mas o nosso gasto aqui é R$ 850 no mês para sobreviver, porque a gente economiza bastante e a gente nem compra tudo que a gente quer. E nem é as coisas de marca, das coisas top de linha. É coisa média ali para você se manter pro mês. Então, R$ 850, mais ou menos. Pegou essa minha mão feia aí, por que eu falei isso? Se você for como eu, que vai precisar muito do transporte público, atualmente a passagem aqui em Curitiba está R$ 6. Então, uma pessoa que trabalha de segunda a sábado vai desembolsar um valor de R$ 312 por mês. As empresas elas fazem a recarga no cartão de transporte para o trabalhador poder se deslocar até a empresa, e esse valor, uma parte é da empresa e uma parte desconta do salário do trabalhador. E a minha chefe, ela me dá o valor da passagem junto com o valor da minha alimentação e o valor da minha diária. Então, se eu conseguisse ir de outra forma, a não ser o ônibus, esse valor de 312 ficaria para mim, seria uma economia. E se você tem carro e moto, a gente gasta ali em média R$ 200. Isso fazendo coisas básicas, indo de vez em quando ao mercado, um passeio ali, um passeio aqui, mas sempre viagens curtas. Então, com gasolina, a gente colocou uma média de R$ 200. Só uma observação sobre a gasolina é que a gente não usa o carro para ir para o trabalho. A gente usa apenas para ir na padaria, para ir ao mercado e de vez em quando num parque. Então a média com gasolina é entre 150 a R$ 200. Não tem como eu dizer um valor exato, mas a média é mais ou menos essa. Se você usa o carro para se deslocar ao trabalho, é claro que esse valor seria uns 500 a R$ 600 ou até bem mais. Eu coloquei um gasto com lazer, porém isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Eu coloquei uma média de R$ 100. Diversão é diferente para cada pessoa. A gente gosta de ver o Netflix, comendo um McDonald's, comendo uma pizza. Às vezes ir no cinema, e nem é todo mês que a gente faz isso, porque a gente procura economizar para gastar com outra coisa mais importante. Mas, para não dizer que a gente só sobrevive, a gente gasta aí uns R$ 100 por mês com bobagem. Coisa que pode variar muito, por exemplo, se você gosta de ir para a festa e pagar a rodada de bebida para os amigos. Então, esse valor vai subir bastante. Se esse, por exemplo, for o teu lazer, é claro que você vai gastar muito mais que R$ 100. Próximo é a internet. E aqui com o nosso Wi-Fi a gente gasta R$ 100 por mês. Fora gastos com telefone, plano de celular, né? Eu não uso plano de celular, mas o meu marido, ele tem um plano que ele gasta R$ 25 por mês. Raramente eu coloco uma carga ali no chip só para não bloquear, mas isso é muito raro. Esse próximo gasto não é algo que você vai desembolsar todo mês, mas eu acho importante falar. Dependendo de como for o teu consumo aí mensal de gás, o nosso gás aqui dura 3 meses e quando precisa comprar é R$ 100 que a gente gasta. Se eu for dividir esse valor por esses 3 meses que dura o meu gás, vai ficar uma média aí de R$ 33 com gás. Então, pelos meus cálculos, deu aí a média de R$ 2.650 para um casal morando aqui em Curitiba. Um ponto a levar em consideração é que o salário mínimo está em 1.500,
Mas aqui, normalmente, as empresas pagam um pouco mais que o mínimo. Comentem então para eu saber qual é o teu custo de vida aí na tua cidade e o que vocês acharam do meu aqui em Curitiba. Tá caro? Tá barato? Não sei, quero realmente saber a opinião de vocês. Mas antes, se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa seu like e até o próximo vídeo.